Boa noite a todos. Que a luz de Deus possa envolver os nossos corações. Boa noite também para as pessoas que estão nos assistindo em casa, através do nosso TVCA. Convidar a nossa irmã Alessandra para fazer uso da palavra, vai sentar-se aqui na mesa. E convidar a nossa irmã Elaine, que vai fazer a leitura da página para a gente nesta noite. Página do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O próximo que nós espera ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegará a sua presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminhará à presença do próximo, porque o próximo é filho integral da bendita aproximação. Mas quem é o meu próximo? Perguntará de certo como ocorreu ao doutor Valente nas luzes da parada. Todavia, convém saber que, além do próximo, mais próximo a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho da nossa força, o irmão estimado, o homem íntimo, continuando médico. O próximo é igualmente um homem que nunca existe. Então, pode ser que ele fixa indiferente em qualquer configuração. Que a criança que passa, o chefe feliz de trabalho, o subordinado que se oferece, o sócio ideal, o mendigo que fala à distância. É a pessoa que impõe o problema, verificando a capacidade de auxílio. É quem te camunia, medindo de tolerância. É quem te oferece alegria, notando o equilíbrio. É a criatura que te induz a tentação, testando a sua resistência. É o companheiro que solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir com mais ligeiro favor. Às vezes, tem um familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti a conta de adversário, que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre um inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da princesa. Entre ele e nós, se destacam sempre a necessidade e oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão roubado no caminho de Jerusalém para Jericó foi o bom samaritano, o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Bom, meus irmãos, nesse momento, de orações, levar o nosso pensamento ao alto, para falarmos com Deus nessa noite. Mestre amado, Mestre querido, mais uma vez aqui, te agradecendo por essa oportunidade de estarmos nessa casa espírita. Agradecer a espiritualidade que se encontra desde cedo nesta casa. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo que aprendemos hoje, através da nossa palestra, através dos nossos ensinamentos, dos teus ensinamentos. Que Jesus nos ampare, que os guias espirituais possam estar nos envolvendo dia após dia de nossa vida.
e assim nós possamos dar iniciado a nossa palestra desta noite, com a palavra da nossa irmã Alessandra. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham de casa. Sempre com muita alegria que a gente recebe mais uma oportunidade de trabalho na nossa casa. E hoje nós vamos conversar. Eu gosto de dizer que a palestra não faz um termo muito rico, né? Palestra, pode bater papo, conversa. E hoje nós vamos, como a própria página também nos falou, conversar sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade, não há salvação. E para a gente começar a entender a própria parábola, nós vamos conhecer 3 personagens, mas não, sim, sabe um pouquinho mais, né? De quem são os 3 personagens mais comuns da parábola. O primeiro é o sacerdote, que naquela época era aquele que fazia o sacrifício, que eram levados animais, para o templo, e era feito ele fazia os sacrifícios, agradáveis a Deus. Hoje a gente pode ter, nas religiões que a gente conhece, o padre, o pastor, que é o sacerdote. O levita é aquele responsável pela parte de execução das coisas do culto, como se fosse na igreja ele canta, aquele que leva as coisas para o pastor, para o padre, como na doutrina espírita nós não temos esse representante, porque todos aqui somos capazes, e a doutrina nos mostra isso e nos ensina isso, nós não temos alguém que seja uma figura que represente a doutrina, só ele, porque todos nós podemos representar a doutrina. E o samaritano. Naquela época, o samaritano é aquele que vivia na Samaria, que era uma das tribos, das aldeias que tinha naquela época. E os samaritanos, eles viveram quase que o tempo todo em guerra naquela época com os judeus. Então, lá na introdução do Evangelho, vem dizendo sobre os saduceus, os publicanos, os escribas, os samaritanos. Então seria legal a gente dar uma olhada lá na introdução, quem ainda não fez, do Evangelho, porque a gente vai conhecer de quem Jesus está falando todas as suas parábolas. Aí a gente sabe quem como que é aquele povo, e não somente ficar com a superficialidade das coisas. Então a gente vai entendendo mais. Essa parábola, ela foi contada por Jesus durante a sua última viagem. Se aproximava a Páscoa, em que houve a crucificação de Jesus, e ele viu a necessidade de ir da Galileia para Jerusalém. Só que ele escolheu passar pela Samaria. Os seus apóstolos, quando ele falou, vamos a Jerusalém, aí ele entendeu, bom, ele vai fazer os seus sacrifícios, seus cultos, vai orar, porque ele é um judeu. Mas não era essa a intenção de Jesus. E quando ele falou que queria passar pela Samaria, aí os apóstolos estranharam mais e mais. Foram. E começaram a sua viagem. Até, e quando chegaram a Samaria, eles tiveram foi negado a eles, hospedagem na Samaria. E lá,
naquela época, era tido como uma regra hospedar os peregrinos, principalmente os peregrinos nessas épocas, que eles faziam 3 peregrinações ao ano, né, os judeus. Então, era regra dar hospedagem a esses peregrinos. Mas quando chegaram lá nessa hospedagem, e os apóstolos foram pedir, o samaritano falou: não, vocês são judeus, vocês estão indo lá para a peregrinação anual, não vou dar hospedagem a vocês. Aí João ficou muito revoltado. E se tinha uma crença, uma superstição naquela época, de que quem negasse hospedagem ao peregrino era só mandar descer fogo do céu e pegar fogo de todo mundo. E aí João falou para Jesus: Senhor, né? Eu mando descer fogo do céu para queimar os samaritanos. E aí Jesus falou para ele assim: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Isso está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 54 ao 56. Essa viagem de Jesus foi uma viagem longa, onde ele contou várias parábolas, vou dizer várias coisas com ele. Eles não conseguiram hospedagem, o que eles fizeram? Continuaram a sua caminhada. E aí chegaram ao rumo que eles pediram. Essa caminhada era de mais de 130 quilômetros por um local pedregoso, deserto, quer dizer, era sede e calor intensamente. E chegando a um local, estavam eles cansados, né, com sede, com fome, não tinham conseguido um local para descansar. E aí veio ter com eles o doutor da lei, que queria lá já aproveitar daquela situação de Jesus para o quê? Para testar. Imagina a gente hoje, com o calor que está hoje, caminhar aí uns 20 minutinhos, o sol estava, né? Com fome, com sede, nós iríamos, né, ter essa boa vontade que Jesus teve de responder o doutor da lei. Eu acho que ia ser bem difícil. A gente ia falar: não, espera aí, a gente bebeu uma água, comeu alguma coisa, mas não. Jesus parou pacientemente e foi ouvir. E aí, ele começou assim: então, levantando-se, disse o doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: e é o que está escrito na lei, que leis nela. Porque não é só o fato de estar escrito, mas como se lê, como se interpreta as escrituras. E aqui isso aqui é das leis mosaicas, tá? Porque os judeus, eles, né, eles acompanham agora hoje em dia mais bem tanto, mas antes era os 5 livros Pentateuco mosaico, né, que é conhecido como Torá. É o livro deles. E aí, né, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, todas aquelas 613 leis judaicas estavam resumidas aqui, nessas duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus disse para ele: muito bem, fazes isso e viverás. Mas ele não estava satisfeito. Jesus respondeu, mas ele não ficou satisfeito. Não, preciso, né? Tá, vai
E aí Jesus, tomando a palavra, disse assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando seminu. Nessa parábola, a gente não sabe quem é esse homem. Ele não sabe se ele estava indo ou ouvindo, né? Só se sabe que ele estava ali e que ele foi atacado pelos ladrões. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Olhou, não é comigo, preciso fazer as minhas coisas. E foi embora, e deixou o homem ali. Aí um levita, que também veio, passando pelo mesmo lugar, tendo observado, passou igualmente adiante e foi embora. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Naquele momento, o samaritano, quando viu o homem jogado, ele não pensou, ele agiu. Ele desceu do seu cavalo e foi ver o que estava acontecendo. Ele poderia ter pensado, né, algumas possibilidades. Por exemplo, será que é uma emboscada? Será que tem mais algum ladrão por aí por perto, só esperando eu parar para poder me atacar? Mas ele não pensou, ele agiu. Ele ali se viu no lugar daquele homem. Ele pensou, não, eu tenho que ajudar. E aí, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as vendou. O que ele tinha à mão era óleo e vinho. Então, é o que eu tenho para poder ajudar. Então, vou lá. Veio alguns pratinhos do jeito que estava. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Ele não só desceu o cavalo, tentou amenizar as feridas, colocou ele no seu cavalo. Não se sabe a que distância ele estava dessa hospedaria, poderia ser quilômetros. Então ele abriu mão de estar, né, indo no seu cavalo, em cima do seu cavalo, ele foi abaixo, colocou o homem em cima, terminou o restante da viagem a pé, e quando chegou na hospedaria, ele não abriu mão, ele foi cuidar do homem. Olha o que o samaritano fez. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que fez a mais, eu te pagarei quando regressar. E aí, além de ter feito isso tudo, ele ainda deixou a conta paga e falou: se precisar de mais, quando eu estiver de volta da viagem, eu passo aqui e resolvo. Aí Jesus pergunta ao doutor da lei: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aqui a gente faz uma pausa. Os judeus, eles tinham, a grande maioria, a ideia de que o próximo era aquele que era da sua família ou da sua vida. Se fosse romano, grego ou qualquer outro, não era seu próximo. Não eram todos os judeus que pensavam assim. Mais ou menos a maioria pensava assim. Então, quando ele tentou Jesus perguntando isso aqui, ele queria que Jesus fizesse uma seleção. Próximo é esse aqui, olha esse daqui. E aí, além disso, Jesus usou de exemplo um inimigo dos judeus, que
os samaritanos eram considerados hereges. Então, ele não conseguiu falar com os samaritanos. Mas ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, ele não conseguia falar que era samaritano, mas ele falou: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus disse para ele: então vai e faz o seguinte. Essa parábola está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, entre o versículo 25 e 37. Ali, além de ter sido uma grande lição para todos nós, naquele momento, Jesus deu uma lição, não somente no doutor da lei, mas também nos seus apóstolos. Vocês se lembram que João queria mandar descer fogo nos samaritanos? Então, ele mostrou para eles que estava fazendo julgamentos precipitados daquelas pessoas, né, tirando por todo aquele grupo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação aos julgamentos, aos questionamentos que a gente faz. E aí, vou fazer duas perguntas para a gente poder começar a pensar um pouquinho. A primeira é: quem será o nosso próximo? E a outra: de quem nós seremos o próximo? Na primeira, nos dá a sensação de que a gente está esperando alguém chegar até nós para nós ajudar. E na segunda, nos dá a sensação de ação, de que eu estou à procura desse próximo. Eu estou questionando entre aqueles que estão à minha volta, ou aqueles que passam pela minha vida, quem é o meu próximo. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, essa pergunta está na terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 11, lei de justiça, amor e caridade. Nós achamos deixa eu ler a primeira pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como o entendia Jesus? Então, Kardec fez essa pergunta aos espíritos e eles, numa resposta bem curtinha, responderam assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí a gente achou no livro A Constituição Divina, de Rista de Simonetti, uma página intitulada A Caridade e o Amor, onde ele faz, ele discorre essa pergunta do Livro dos Espíritos. E aí ele diz aqui: caridade seria, na ótica do Livro dos Espíritos, benevolência, que exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Então, benevolência, boa vontade em praticar o bem. Boa vontade em ajudar o outro. A gente precisa querer ajudar. A gente precisa ter esse impulso, essa vontade, essa boa vontade. Indulgência, que é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E aí, nessa parte da indulgência, a gente tem que entender que todos nós erramos, que todos nós temos imperfeições, que aqui estamos todos nós aprendendo, e que o mesmo carinho e atenção que eu quero que o outro tenha por mim,
perdão, que é o ato de desculpar as ofensas. Perdoar, além de ser um ato de caridade para com o nosso próprio, é também um ato de para conosco. Porque quando nós perdoamos, nós estamos aliviando também o nosso coração. Primeiro a gente se ajuda até a ajudar o outro quando a gente perdoa. E quando a gente tem indulgência para o nosso próximo, a gente consegue perdoar mais facilmente. Porque a gente entende que o erro pode ser meu e pode ser do outro. Que todo mundo erra. Aí ele fala aqui do exercício da benevolência. Trabalho em favor do semelhante. Exercício de indulgência. Solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminar. A gente vê muita gente que ajuda, né? Que até se empenha em ajudar as pessoas, mas muitas das vezes elas querem promoção pessoal com isso. E aí tira todo o mérito, ou boa parte do mérito daquela doação. Porque às vezes, eu não sei se vocês já viram nas redes sociais, aquelas fotos, a pessoa está doando algo, mas está ali, ó, tirando a fotinha, fazendo a selfie, né? E expondo aquele irmão, sem saber como aquilo ali pode repercutir dentro dele. Porque não é fácil estar numa situação de pedir ajuda. Como na parábola, às vezes a gente se coloca no lugar do samaritano, às vezes a gente se coloca no lugar do levita, do sacerdote, mas a gente não costuma se colocar no lugar do homem ferido, daquele que precisa de ajuda. E a gente também precisa de ajuda. Então, quando a gente usa dessas formas para poder expor o nosso irmão, é muita falta de amor do próximo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes até a intenção é até de divulgar, mas a gente não sabe como que aquilo vai repercutir. E Jesus disse que a sua mão direita não sai o que a esquerda faz. Então não precisa que todos saibam que eu escolhi indo doar uma cesta básica ou fazer uma obra de caridade em qualquer lugar que seja. Só precisa que eu saiba. Eu e Deus. Eu já sabia, já está bom. Não precisa expor isso para todos. Exercício do perdão. Esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém. Num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Então, quando a gente está perdoando, a gente está entendendo o erro do outro e está tendo tolerância com ele. E o amor, né? A página fala da caridade e fala do amor. E aí ele diz aqui que o amor é a afeição profunda, é gostar muito. E em sua acepção mais nobre, querer o bem de alguém na doação de si mesmo. O amor é abençoado sol que ilumina e aquece os escabrosos caminhos humanos. O que seria de nós se não tivesse o amor? Já é tão difícil, né? A gente aprendendo a gostar um do outro, aprendendo, tentando aprender a amar. Imagina se não tivesse o amor. Como ia ser muito mais difícil vivermos em sociedade, de convivermos em família, entre amigos. Seria algo muito difícil. Só há um problema que ele diz aqui. É impossível sustentá-lo, torná-lo operoso e produtivo sem o combustível da caridade. Tem muitos que dizem que caridade é amor em ação. E o é. Se você não tiver amor, aliás, quando você vai praticar algo para o seu próximo, você está se doando.
seja comprar algo material, mas de alguma forma você está se doando. E ali, naquele momento, você está demonstrando amor para as pessoas com que você está ajudando. Aí ele tem alguns exemplos lá na página, e aí eu trouxe um só para a gente poder dar projeção. E aí ele fala assim: encontramos na via pública uma mulher em penúria, rodeada de filhos, maltrapilhos e famintos. Sensibilizamos-nos. Que quadro triste, meu Deus, quanto sofrimento. Estendemos-nos alguns pecados e seguimos em frente, evocando, cheios de compaixão: Jesus, ampara minha irmã. Naquele exato momento, brilhou em nós uma réstia de amor, infiltrando-se no impassível egocentrismo humano. Naquele momento em que ele ora, que dá um trocado, que ora, pede a Deus, uma fagulhinha, né, do amor, se acolhe. Mas ele diz que amor vazio, efêmero, o amor quase inútil, se limitou à esmola para aliviar a consciência, transferindo para Cristo providência melhor, sem considerar que ele esperava por nós para atendê-lo, com a iniciativa de parar, conversar, a extensão dos seus problemas, ajudando-a. Sem caridade, o amor pode ser muito displicente. É o que ele diz. E aí, a gente volta lá no samaritano. Naquele momento em que o samaritano desceu do cavalo, né, pensou as feridas, colocou o homem ferido no cavalo, levou ele para a hospedagem e cuidou dele, ele fez naquele momento tudo quanto estava ao seu alcance pelo seu próximo. E quando ele fala aqui, que às vezes a gente fica limitado em determinadas situações, é que Jesus quer mais da gente. E o que Jesus quer da gente não é nada difícil, não. Que é a adoção de nós mesmos, de nós próprios. Então, é muito. A gente acha muito mais fácil comprar algo material do que tirar 5 minutos para conversar com alguém e perguntar se a pessoa está bem, o que ela está sentindo. Porque muitas das vezes o que a pessoa quer é um pouquinho de atenção. É um bom dia, é uma boa tarde. Agora a gente não está vendo, né, fazer uma peita de mão, mas jogar tudo velhinho, dizer que você está se importando pelo outro. E não ficar na superficialidade das relações que estão acontecendo agora. A gente está naquela era da internet e que todo mundo diz lá nas páginas sociais que tem milhões de amigos. Mas nenhum para, ou outros param, para ouvir o que você tem a dizer, o que você está sentindo, o que você está precisando. Porque todos nós precisamos de atenção, nós precisamos de amor. Todos nós. Uma hora somos o próximo do outro, outra hora alguém vai ser o nosso próximo. E aí, né, na palestra que a Mariana fez sobre Brasil Passando por Padre do Evangelho, ela falou de uma página chamada Razões para Acreditar. Tem no Instagram, não tem no Facebook. Eu acompanho pelo Facebook. E aí o acaso não existe, né? Estava essa semana lá passando, dando uma olhadinha, e aí encontrei uma história de um rapaz, ele é lá do sul, acho que é do Santa Catarina. E ele pega, ele trabalha numa empresa, ele é recrutador de pessoas para trabalhar, e ele ficava muito indignado com o que era feito com os currículos das pessoas. A maior parte das empresas, quando mal conversava com aquele candidato a emprego, mal olhava para ele, jogava o currículo e besteira. Então ele viu aquilo e começou a ficar indignado com aquilo. O que ele passou a fazer?
pegar esses currículos que não foram usados, alguns já amassados, jogados, mas para casa, levar para casa, ele leva para casa, ele ainda faz, leva para casa, redigita tudo de novo, imprime e leva pessoalmente em empresas que estejam precisando de pessoas para trabalhar. E com esse ato, ele já conseguiu, estou sabendo que 5 pessoas já conseguiram emprego. Ele aqui está agindo como samaritano. Ele não está só vendo currículos jogados e deixando. Ele está tendo compaixão. Ele está se colocando no lugar do outro, imaginando que poderia ser ele, o currículo dele. É esse tipo de caridade que Jesus nos convida. É esse tipo de amor ao nosso próximo que Jesus vai nos convidar a parar com esse samaritano e em tantas outras que ele vem nos falar. Aí, voltando lá no livro dos Espíritos, na pergunta 888, se fala sobre a esmola, né? Se os Espíritos condenam ou não a esmola. E logo depois, eu não tenho uma pergunta, e sim há uma nota de São Vicente de Paulo. Ele dá uma notinha um pouquinho, não é grande, mas eu vou fazer alguns trechinhos para explicar a convenção daqui, tá bom? E aí ele diz assim: a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira com que é praticada. Ela sempre vai tentar promover o bem do outro. Não denegrir, como a gente estava falando anteriormente. Não trazer algum tipo de aflição do outro. É sempre pensando no bem. E aí ele continua assim: lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita dela. Por essa forma, ele vos ensinou a estimar-vos a caridade com orgulho, que é o que a gente também comentou, né? Da parte de ostentar, de se mostrar, de se promover com aquilo que você está ajudando, com aquele ato de ajudar o outro. Continua ele aqui: não esqueçais nunca que o Espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então nós temos os nossos superiores e também tem aqueles que estão menos esclarecidos e menos entendidos. E aí é nossa responsabilidade também ajudar esses a caminhar com também, porque em todo instante Deus nos auxilia. Nós não ficamos sozinhos em momento nenhum. Sempre temos um amigo espiritual para nos acolher. Basta que nós nos lembremos de solicitar ajuda também. Porque não adianta ficar só esperando cair do céu e agora só cai chuva. Agora com esse sol nem chuva está caindo mais. Aí, a gente a gente vai para o Evangelho agora. Uns trechinhos do Evangelho. Essa leitura dessa parábola, tá? É a explicação dessa parábola. Não considera, até que ele está falando, Jesus, tá? Ele não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Por isso, lá o título do capítulo:
Então, a gente precisa aprender a se doar e receber do outro. Essa troca constante de energia, de amorosidade, um para o outro. A gente precisa disso. E se não for desse jeito, a gente não aprender a conviver com o outro, a nos amarmos, nós não vamos conseguir evoluir um pouquinho. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Quando eu me proponho a me doar para o meu próximo, eu estou saindo do meu egocentrismo. Eu estou deixando de ser egoísta e orgulhoso. E a caridade, ela abrange todas as outras qualidades que a gente precisa ter. E aí, existe, agora a gente vai para a aulinha de evangelização. Não gosto de aulinha, não gosto de falar para aula. Né? A gente já trouxe isso para os nossos evangelizantes. Quais tipos de caridade a gente pode fazer? A mais comum que todo mundo conhece é a material, onde a gente doa algo material para o nosso próprio. Existe também a caridade mental. Se eu não posso estar presente de alguma forma, se eu não posso doar ou ajudar com a parte material, eu posso fazer com a parte mental. Alguém sabe como é que faria a caridade da parte mental? Ah, gostei de ver, Luz. Isso aí. Eu faço sempre prece. Isso aí. Para aqueles que possam ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Isso aí. Então, é com prece, meditações. Isso aí. Perdão também. Perdão sincero. Sentimentos de amor e carinho. Coisas boas que desejamos aos outros. Então, não é somente a parte só de fazer prece, não. Né? É também todo o sentimento, todo o amor e o carinho que eu demonstro ao meu próximo. Tem a verbal. Alguém se lembrar da verbal? Ninguém? Então vamos precisar praticar mais a verbal. Vamos começar a praticar mais a caridade verbal, que é aquela palavra amiga, aquela que leva um conforto, um alento para o nosso próximo. Essa é a caridade verbal. Coisas que nós podemos fazer sem nem ter que colocar o mãozinho no bolso. Ó. Mental, verbal, passiva. Caridade passiva. Seria a caridade passiva. Silêncio diante das ofensas. Atenção diante do desabafo de alguém que sofre. Às vezes, alguém está ali, né? Tá falando com a gente. E às vezes a gente fica em silêncio. É difícil. É muito difícil. Mas ali a gente já está, ó, parando algo que poderia se tornar uma grande discussão, uma desavença grande. Ouvir o nosso próximo. Muitas das vezes a gente só quer que os outros nos ouçam. A gente às vezes chega perto de alguém que só fala. Fala. Quando a gente se questiona se o outro também tem algo para nos falar. Se a gente está ali, ó, tanto que, ó, Deus, na sua suprema sabedoria, nos deu o quê? 2 olhos, 2 ouvidos e apenas uma boca. Mas a gente usa mais a boca do que os ouvidos, que muitas das vezes os olhos. Então, a gente saber ouvir o nosso próximo também é um ato de caridade. Gestual. Atitudes. Aí esse aqui é mais fácil. Que é abraço, né? Aqueles apertos de mão, carinho, um cafuné. Então, essa. E também
mídia, né, as redes sociais falando sobre. E no restante do ano a gente esquece. E aqui, como Jesus veio nos convidar a amar o nosso próximo, a sermos caridosos, na maior parte das formas de fazer caridade que eu elenquei aqui, nós não precisamos gastar um tostão. Mas precisamos ter benevolência, boa vontade de querer ajudar, de querer estar com o nosso próximo, com o outro, de querer entender que todos somos necessitados, que todos precisamos de ajuda. E aí, eu vou dar um pouquinho de água para a conta de sempre. Bom, para a gente começar a caminhar para o final da nossa conversa, lá vem a Alessandra com a musiquinha dela. A Alessandra gosta de cantar. Então, sempre que eu tiver a oportunidade de trazer uma música, eu vou trazer algo relacionado à arte, ou música, ou poema, algo sempre relacionado à arte, porque eu acho que a arte, ela nos faz elevar, né? É muito importante. E tem uma música que a voz que eu conheci é da Elizabeth Lacerda, e eu gosto muito dessa música. Muito. Todas as vezes que eu a ouço, assim, ela mexe comigo. E aí a gente vai tentar cantar, tá bom? O nome dela é Fica Sempre. Não sei se vocês conhecem, mas ela começa assim. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume
para nos agradecer e não fazer. Pensemos que é necessário aprendermos a nos amar, aprendermos a levarmos essa vida aqui na Terra o melhor possível, convivendo da melhor maneira possível, nos doando o máximo que pudermos aos nossos irmãos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, desculpar as falhas, porque aqui eu não sei mais do que ninguém, estamos sempre aprendendo. Cada trabalho que a gente realiza é uma oportunidade de aprender. Primeiro, para a gente ficar na frente, tentando passar para vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma no melhor entendimento dessa palavra maravilhosa que Jesus nos trouxe, entendendo um pouco mais a importância de amarmos uns aos outros, tá? E que a doce paz de Jesus possa nos envolver, nos levar aos nossos lares, aos nossos lares e nos acompanhando durante a nossa semana. Muito obrigada. Agradecemos, as palavras da nossa irmã, que continue fazendo essas palestras maravilhosas para a gente, firme e forte na nossa casa. E vamos passar para a nossa segunda parte, do passo coletivo, sob a direção do nosso companheiro Evandro. Vamos chegando, ao final da nossa reunião, que nós possamos colocar em prática tudo que foi falado aqui nessa noite, passar os informativos da semana que vem, no dia 6 do 12, o tema é medo, vai para longe de mim. Expositora é a nossa irmã Cristina, da Allan Kardec, a dirigente vai ser eu, e a suplente vai ser a Mariana e a imaginista Yolanda. Que nós possamos levar essa paz para nossas casas, para os nossos lares, fazer breve para alguns irmãos da nossa casa que estão enfermos, possamos irradiar para eles e que a gente possa sair daqui melhor do que a gente chegou, levando essa paz, essa luz, essa tranquilidade, esse equilíbrio para dentro dos nossos lares. E vamos pedir a nossa irmã Lucelena para fazer a prece final. Muita paz. Senhor,